Cadê o piriri? Ah, não, é porque eu não consegui encaixar. Eu tava literalmente pensando no piriri e não consegui encaixar. Foi mal, Felipinho. Desculpa. Te envergonhei. Não, ó. Oi. Não dá pra botar piriri, não. Infelizmente, vou ficar devendo essa. Agora com essa... Começando o podcast já com uma decepção do André. Exatamente, Né, foi André? mal, gente. Na próxima, eu juro, vai tá tendo piriri. O piriri, que é a melhor parte, pelo menos é onde deixa o meu dia deveras mais alegre. É verdade, é porque eu tava pensando, mas eu não consegui encaixar. Sim, mas é porque é um tom grave, tá vendo? É um pam-pam. Agora, piriri é pra coisas mais... Tá, realmente. Agora eu fui refutado com fatos e lógica. Perdão por isso, Felipinho. Desculpa. Tá. Seja muito bem-vindo, você ouvinte do podcast Papo de Turma. Meu nome é Felipe, Olá. também conhecido como Filipinho. Estamos aqui com ele hoje mais uma vez, vendendo boi. Ele mesmo, vendendo boi. Tô parecendo... Parece mesmo, o canal do boi. O canal do boi. Oi, André. Oi, tudo bem? Como estás? Muito, muito bem. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque eu já trabalhei bastante com isso. Olha só, mais um episódio que o André vai dar de laço na De novo. galera. De novo eu trazendo a canga pro meu lado, né? Tem que puxar o teu peixe do teu lado, né? Exatamente. Você tá se cobrando de todos os episódios de Finanças com Suga que tu não participou. Exatamente. Tá corretíssimo. Inclusive, até hoje eu fico com o coração doído quando eu lembro que vocês não me chamaram pra falar com a Sinara. Pá, esse foi... Nossa. A gente vai trazer a Sinara de novo. Vai ter que tá trazendo. Nada impede, nada impede. Verdade. E hoje vamos falar sobre... Morcegos. Também, né? Vamos falar do trauma do Batman. Exatamente. Né? Daquilo que causou o trauma do Batman. Exatamente. O ratatá. Mas a gente é um podcast do quê? De educação financeira. E muito mais. Hoje, no podcast Papo de Turma. Nós vamos falar dos morcegos, mas em especial as questões financeiras em volta dos morcegos. Ou seja, não sei se você sabe, mas morcego dá dinheiro. Olha só, né? Que pois loucura. é. Fazendo dá filme muito dinheiro. E coisa arada. E coisa arada. Esse foi um time, Vice, hein? Tu gostasse? Gostar. Só pra quem ouviu agora, isso não teve cortes. Dá pra lembrar também, o pessoal, que a gente tá nessa maratona de mais de 10 podcasts até agora o mês de dezembro. A gente tá gravando aqui no meio de novembro. Que dia é hoje, André? Hoje é dia 23? 23, estou há 2 dias de apresentar meu TCC. Olha que delícia, hein? Hoje é dia 23, às 9h48 da manhã, 21 graus centígrados, Fahrenheit. E vou começar com uma pergunta. André. Tá. Fala. Suspense. Uhum. Deixa eu baixar um pouquinho o volume de fundo, tá meio alto. Morcego é cego? Então, Filipinho, isso é uma coisa que muita gente acha, eu não sei porquê, tá? Muita gente acha que vê as orelhas grandes do morcego e pensa, tem orelha grande. Que o pessoal fala, tipo assim, claro o que é morcego cego. tem um sonar, não sei o que, então, tipo assim... Então, sim, ele produz um som que ele ecoa, exatamente, assim mesmo. Inclusive, se tu quiser chamar morcego um dia de noite, se tu quiser, tem uma espécie que chama Artibeus lituratus, que é uma espécie de morcego frugívoro. Como é que é o nome? Artibeus lituratus. Que bom, tu não inventou, realmente. Não, Se tu quiser chamar ele, é só fazer assim, ó. Beijoqueira, tá? Só mandar beijinho, que ele faz literalmente esse barulhinho. Mas esses animais, eles têm uma coisa... Chamar pra que eu vou chamar um morcego? Quando um biólogo precisa estudar um morcego, ele tem que chamar um morcego. Não. Ele começa a voar em volta de ti. Ele garra na tua cara, pá! Não, mas ele começa a voar em volta de ti, tu começa a ver ele voando. Ele é bem grande, bem maravilhoso. Eu não gosto de morcego, né? Desculpa. Eles me dão medo. Vamos tentar conservar nossa amizade? Tá bom. Obrigado. Mas o que acontece? Muita gente acredita que eles são cegos por conta da ecolocalização. Que eles falam, eles se localizam por ecolocalização, são animais noturnos, logo pra quem enxergar. Né? Se fosse nessa lógica, a baleia também não enxergava. Topeira. Topeira não enxerga mesmo, né?
Acontece. Mas baleia não enxergava, golfinho não enxergava, que são todos animais também que têm ecolocalização. Mas a visão também, ela... Isso. Procurando Nemo. Mas... Onde é que ele tá? Eu assisti muito Procurando Nemo. Eu Continua. também. Mas se... Assim, é porque não faz sentido pensar que só porque um sentido é bem desenvolvido que todos os outros... vou pegar isso aqui e tacar no lixo. A gente, por exemplo, tem audição, tem visão, tem olfato, tem tato, tem um monte de sentido diferente que cada um tem a sua especialidade. É verdade. São várias formas diferentes de se comunicar com o mundo. A mesma coisa são os morcegos. Não faz sentido falar, tem uma orelhona, logo não enxerga. Não. Mas é um baita de um ouvinte. É um baita do ouvinte, exatamente. É que, nossa, abre parênteses. Já visse a piada do... Olha que desgraça, né? Já visse a piada do cara que foi comprar um papagaio? Ai, não. O cara foi comprar um papagaio, porque afinal papagaios conversam, né? Ele queria conversar com alguém. Daí ele comprou um papagaio. Pouco chato não devia ser esse cara, né? Aí ele viu lá o papagaio, sei lá, uns R$500 o papagaio. O cara comprar, daí fechou o negócio, só que ele vinha buscar depois o papagaio. Daí ele foi lá fazer os seus afazeres, deixou o papagaio lá no pet shop lá, já pago. Só pra ele buscar depois. Aí chegou outro senhor e ofereceu R$2.000 o papagaio, se apaixonou no papagaio, não sei o que. Daí o cara foi lá e vendeu. Mas ele já tinha vendido pro outro e ele não tinha 2 papagaios. Aí o que ele fez? Ele pegou uma coruja, pintou de verde e deu pro cara. Nossa, por dos R$500. Tá. Aí depois de uma semana, né, o cara ficou assim, mas como é que deve estar esse maluco do papagaio, né? Voltou no pet shop pra comprar comida pro papagaio, entre aspas. Aí o cara chegou assim, pra zoar, né? Vai falando muito papagaio, não sei o quê. Daí o cara assim, ele não tá falando tanto, mas o que presta de atenção... Pelo amor de Deus. Cadê? Essa aqui? Obrigado, Pepinho. Isso aí valeu a felicidade que a gente não teve pela falta do piriri. É verdade, fecha parênteses. Tá, obrigado. Mas, agora onde é que eu tava, né, Felipe? Dos orelhão. Sentidos, coisa arada. Você tava falando do orelhão. Tá, são pouquíssimos os morcegos que têm pouca visão. Sim. A gente tem 2 grupos de morcegos diferentes. Tem os megaquirópteros e os microquirópteros. Os megaquirópteros são aquelas... Grandes. Exatamente. São aquelas raposas voadoras, tu já viu? Essa eu acho linda. Elas são maravilhosas. Parece um pincher que voa, basicamente. Mas eles têm, tipo assim, eles parecem ou eles têm... Não tem linhagem nenhuma, não. Não, peraí. Eles parecem de rosto ou parecem de alma? Não, se fosse de alma, tava todo mundo pego, né? Deus o livre. Imagina, já pensou? Né? Um monte de pincher voador. Mas não. Eles parecem uns cachorrinhos mesmo com asa. Eles são nativos lá da Ásia e de parte da África também. Inclusive tem no Aquário de São Paulo, tem morcegos da Megaquiróptera. Vou lá, dá uma olhadinha. Maravilhoso. Quando for lá ver o show do Coldplay, aproveita e já dá uma passadinha. Quem vê fala que é bem assustador, assim. Mas por que tem morcego no aquário? É que é um zoológico. É um zoológico que eles chamam de aquário. Não entendi também. Desculpa. Mas depois tem os microquirópteros. Os microquirópteros são os animais que eles possuem daí uma ecolocalização bem desenvolvida. Inclusive, além das orelhas grandes, eles têm uma estrutura no nariz que a gente chama de folha nasal. Que lhe serve justamente para poder propagar a ecolocalização pro ambiente. É um megafone na carinha deles. É um megafone. Justamente porque os microquirópteros têm uma ecolocalização muito mais avançada do que os megaquirópteros. Eles têm um focinho bem de cachorro mesmo. Sim, eu já vi foto. Tem um grupo só de megaquiróptero que tem uma folhinha nasal, mas é micro, sabe? É bem pouco. E tem ali uma proporção entre qualidade da visão e a ecolocalização. Quando maior é a ecolocalização, menor a qualidade da visão. Inclusive, menor a córnea, menor o tamanho do globo ocular. É tudo pequenininho, né? Então... Exatamente. Daí tem, assim, morcegos com baixa visão, com uma visão menor, mas cegos não. Sim. Tá? Até porque esse animal, ele tem abrigos, ele precisa enxergar nos abrigos quando tá claro e essas coisas todas. Então, não, os morcegos não são cegos. Vamos tirar essa desmistificação logo de início. Não, mas eu fico imaginando essa raposa voadora agora pra comer um bicho desse. Ele deve matar uma vaca, beber sangue Ele come frutinha, Filipinho. É o chupa-cabra. Quer deixar o teu dia feliz? Pesquisa no YouTube. Morcego comendo banana. Tá, morcego come banana, ele bebe o sangue, ele faz o quê? Tá. Daí tu... vamos lá. Morcego não dá pra falar, o morcego faz isso. Porque é uma guilda alimentar, ou uma diversidade de hábitos alimentares. Virou LOL, tem uma muito guilda. grandes.
tá? É muita diversidade de hábitos alimentares. Existem mais de 1.500 espécies de morcegos no mundo. É muita coisa mesmo. E dentro desses 1.500 morcegos, só 3 espécies se alimentam de sangue. De 1.500, só 3. E só uma dessas 3 espécies se alimenta preferencialmente de sangue de mamíferos. Uma coisa. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Esse que dá um... Tem. É o Desmodus rotundus. Mas tem aqui e ele vai morder? Não. Então tá bom. Esse animal ele só vai pegar animais silvestres. Um morcego hematófago, que é esse que se alimenta de sangue, ele não vai sair no meio da cidade em um bando caçando todo mundo pra... Ele não vai ser o filme Piranha, sabe? Não, não é desse jeito. Ele é um morcego que ele vai nos animais silvestres, ele vai dar fazer um corte com os dentes, né? Um corte com os caninos e vai lamber. Não é que nem o Drácula, que ele enfia os dentes e chupa feito um o Edward Cullen. Exatamente. Que é o Batman agora. É verdade. Olha só. Tá tudo em casa. Tudo em casa. Mas eles são animais que são bastante estigmatizados e eles não atacam seres humanos. É claro, são animais oportunistas. Então, por exemplo, se tu tá numa cabana na Amazônia, no meio da noite, dormindo na rede do lado de fora com o dedão pra fora. É óbvio que... E com corte no dedão. Não, sem corte até. Se o morcego tá passando ali voando, procurando uma comida, meu Deus, um dedão. Uau, um dedão. Minha janta tá aí. Daí ele vai lá e toma o sangue da pessoa, sabe? Mas é em casos muito isolados. Não existe problemas com esses morcegos. Coitado do cara que teve o dedão mordido por um morcego. Exatamente, mas também vacilou, né? Pelo amor de Deus. Dormir lá de fora da Amazônia de noite é algo que fica difícil. Eu acho que o menor problema da pessoa vai ser o morcego. Pode vir uma onça. Tem onça na Amazônia? Tem. Pode vir o que mais? Pode ser uma aranha do tamanho dessa mesa. Pode, aranha Golias, 30 centímetros, sabia? Ai, que legal. É uma régua de 30 centímetros. Eu tenho medo daquela marrom que é do tamanho de um grão de areia. Eu tenho mais medo da marrom do que da Golias, com certeza. É, realmente, porque a pequenininha tu não vê. Ela chegando, a outra, tipo assim, tu vê ela a uns 15 km. A pequenininha tu não vê, tu não sente. E quando tu vê, teu braço caiu putrefado. É uma coisa... Ai, que legal. É bem tranquilo. Uma vez eu já achei uma dessa na minha cabeça, foi tu que tirou ainda. Obrigado, André. Verdade. Minha cabeça não caiu. Verdade, graças a Deus. Raspa a cabeça, tá só um buraco preto, assim, de putrefado. Deixa pra lá. Que papo gostoso. Ai, delícia. Doenças. E outra coisa, né? Dizem as más línguas, ou as boas, ou as antigas, ou qualquer uma, que o morcego, ele é um rato velho que criou asa. Sim. Imagina as raposas, né? Elas são as raposas velhas. Né? Não, isso é uma coisa que muita gente... Morcego é o anjo do rato? Fica a questão. Fica aí Às vezes, né? Mas, primeiro, são grupos completamente diferentes. Eles são tão parecidinhos. Não. Tipo, dentro da biologia, dentro dos mamíferos, existem as ordens. Daí, que são grupos de animais. Eu sou do cálice de fogo. Tem os grupos de animais. Daí tem a ordem Rodentia e tem a ordem Quiróptera. Tá? Que são duas ordens... Eu já ouvi essa palavra em alguma instância. Quiróptera é o grupo dos morcegos. Agora faz sentido, continua. Pítera, no final, se refere a um grupo de animais que voa. É pterodáctilo, é um animal que voa. Uau. Tudo que tem pítero é porque voa. André tem minha cultura. Mas o que acontece é que eles são completamente diferentes. Um é roedor e o outro é um quiróptero. Voador. É, um mamífero voador. Então não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de parentesco. É uma lenda que eu não sei que origem teve, mas só sei que é, sei lá. Minha avó já me falou, tipo assim, que os morceguinhos eram os ratos velhos. É complicado. É tipo borboleta, sabe? Que nasce com... Como se fosse uma metamorfose. Nossa, mas imagina um rato no casulo? Nada a ver. Sei lá. Não. Já viu o ninho de rato? Já vi um ninho de rato. É desgraça. É verdade. Tá, então, ok. Nada impede. O que acontece dentro do ninho de ratos? Agora eu quero te fazer uma pergunta de volta. E lá é. Você sabia que os morcegos botam dinheiro no nosso bolso todo dia? Olha só, e esse é um bom papo pra gente falar no próximo bloco. Exatamente. Como a gente falou há muito tempo atrás no último bloco, como é que dinheiro dá morcego? Legal. Eu acho que eu falei igual o Yoda agora. Então, o que acontece? Os morcegos, não é que vem um morcego na sua casa com uma nota de 100 enrolada na perninha e te entrega o dinheiro. Pois é, ia ser ótimo, mas não é bem assim que acontece.
Infelizmente. Exatamente. Existe uma coisa chamada de serviços ecossistêmicos, que é um tipo de serviço que o meio ambiente gera para os seres humanos. Tá. E tem uma classificação dentro desses serviços onde você consegue quantificar monetariamente o quanto esse animal gera para a sociedade. A galera inventa coisa, né? Não inventa não tem nada de inventar, isso aí é real oficial. Então, mas eu tô dizendo Mas o que acontece? Teve um estudo que foi, vamos meter o inglês agora, Vai. Teve um estudo que foi feito na revista Proceedings of the National Academy of Science. Oh my God. Oh my God. He speaks English very well, man. Que ele fez uma pesquisa com morcegos insetívoros, que são os morcegos que se alimentam de insetos. Com barata. Alguns comem. Precisamos largar uns morcegos desse aqui no estúdio. Tá bom, tudo bem. O Felipinho tem medo de barata, tá, gente? Não, eu não tenho nojo. Eu tenho medo de barata. Eu acho, de verdade, eu acho realmente muito honroso você assumir esse medo. Porque normalmente quando fala barata, a pessoa fala, não tenho medo, eu tenho nojo. Mas a pessoa tem pavor Eu também. tenho medo. Bicho asqueroso. Cara... Tadinha, ela tem essas funções também. Função de me deixar apavorado. Eu tenho medo de barata morta. Daí realmente é uma questão de André, terapia. não, é bem pior barata morta, porque ela sai aquele leite condensado dela. Nossa, só de lembrar. E pior que, sabia que durante a pandemia, eu tive a matéria de Zoologia 3, que é quando a gente tem que fazer uma caixa entomológica. Aquela caixa onde tu coloca os insetinhos, tudo bonitinho. A caixa entomológica, é claro. Não, é uma caixa científica, de arquivo científico, onde você pega espécimes de diferentes insetos e coloca ali. Tem toda uma regrinha lá, mas existem, por exemplo, museus com gavetas gigantescas, cheias de bicho, pra tu conseguir identificar, fazer comparação, estudar e tudo mais. Só que eu tava na pandemia, ou seja, não tinha como sair de casa pra ir atrás dos insetos. Então os insetos que eu precisei pegar foram de casa. Então é claro que eu precisei pegar uma barata. E dentro desses processos de fazer a caixa entomológica, uma das coisas que tem que fazer é botar o bicho no forno. Então assar o bicho pra secar ele, né? Pra ele não apodrecer. E barata tem muito cheiro ruim quando assa. É muito horrível o cheiro de barata assada. Por que a gente tá falando de barata, cara? Tá, desculpa, eu tô pegando no... Vamos voltar pra pesquisa? Cara, eu odeio barata, irmão. Tá, então vamos voltar pra pesquisa. Nossa, barata... Eu sabe o Thiago Ventura? Que falou que ele não tinha medo de barata, daí só que o que estragou foi como apresentaram pra ele a barata. Foi mais ou menos desse meu jeito, sabe? Tá. É um bicho asqueroso, enorme, tem 78 patas. E ele passa em cima do teu pé. É horrível. Só 6 patas. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Tá bom, daí tu se acalma também nas fobias. O que acontece? Essa pesquisa, ela pesquisou morcegos insetívoros. Então aqueles morcegos que comem insetos. Tá. Especialmente insetos problema, que são aqueles insetos que antigamente a gente chamava de praga, sabe? Que é insetos que atacavam principalmente plantações de milho. É tipo gafanhoto, coisa nada assim? Isso, exatamente. Tá. Daí, eles fizeram um estudo lá bonitinho, com todas as suas metodologias e piriri pororó, e eles acabaram chegando à conclusão que esse fato de o morcego comer os animais, que são insetos problema nas lavouras, gera um lucro para as plantações de milho do mundo de mais de 3,7 bilhões de dólares. Só pelo fato de não estar usando agrotóxico, isso, né? O defensivo agrícola também, o que o pessoal normalmente chama assim, já gera um lucro muito alto. Então, dentro desse caso, ele evita com que tu use pesticida, então o próprio agricultor para de precisar gastar tanto dinheiro para isso, e além disso faz com que tenha redução de dano. Então, existir os morcegos dentro da lavoura permite com que você tenha uma proteção natural maravilhosa. Desculpa te cortar. Né? Pode falar, fica à vontade, meu amor. Mas tipo assim, eu sou o menino que veio da roça. Tá. Ou seja, já vi o pessoal passando o defensivo agrícola. E tipo assim, de ter um morceguinho lá, tu cria um morceguinho lá na tua lavoura, vamos botar assim, lá num cantinho. Ele vai lá, faz o trabalho pra ti. Tu não gasta com diesel. Tu não gasta com manutenção do equipamento. Tu não gasta comprando o equipamento. Tu não gasta lavando todo o equipamento depois. Ou seja, só isso aí já vale muito a pena. Exatamente. E como é que E ainda vai ter um produto orgânico. Exatamente. Opa. Desculpa. Quase veio um gorfo. Acontece. Mas o que acontece é que tu pode criar esses animais dentro ou próximo a uma lavoura só
preservando uma área de mata nativa, Sim, por sim. exemplo. Você tem uma área florestada em volta da sua plantação? Não, corte, porque é um tipo de local que vai estar criando animais como os morcegos, Sim. que fazem muito bem para tudo e também para a lavoura Tipo que está assim, sendo deixa uma feita ali. matinha ciliar ali, porque todos esses locais tem um riozinho que passa ali. Bota uma matinha ciliar, Pode cura ser. teus bichinhos ali. Ou se tem uma porção florestal grande, melhor ainda. Sim, de verdade, vai valer muito mais a pena tu manter aquela porção florestal por causa dos serviços que elas vão gerar pra ti do que desmatar tudo e fazer outra lavoura ali. Sim. Além disso, tem toda a questão da água, que também vai ser facilitada por ali, a questão da umidade e vários microecossistemas que Sim. são gerados por conta dessas florestas. Mas os morcegos, eles são um exemplo bem grande de como um animal impacta na economia quando ele é bem conservado. Mas tu já ouviu falar também, por exemplo, nos botos de laguna? Tá, já, sim. Então, os botos de laguna Já são... vi, inclusive. É lindo. É maravilhoso. Existe uma relação de mutualismo entre os pescadores artesanais lá de laguna com os botos. Os botos, eles ajudam os pescadores a encurralar os peixes. Sim. Daí eles acabam recebendo peixe também em troca. Então é uma relação ali de troca muito maravilhosa que sem eles seria mais difícil ter a economia que eles têm lá. E além de gerar economia com turismo. Aham. Nossa, eu fui no começo do ano pra Laguna e eu vi, tipo assim, o carinha no barquinho lá, daí vindo os botinhos do lado. Assim, Sim. mó legal. Ai, é maravilhoso. Fiz uma foto linda. E cria uma proximidade com o produtor, com a natureza. Ele Sim, consegue ver sim. literalmente na prática a importância que tem a natureza para economia Sim. no geral. Mas também, Felipinho, não é só isso que os morcegos fazem. Não é só de ajudar o ser humanoide que Exatamente. vive o morceguito. Vamos começar pelo fato de que esse dado de 3,7 bilhões de dólares é um lucro para o mundo considerando apenas as plantações de milho. Apenas. A gente não planta só milho. Sim. Né? Agora imagina se a gente fosse contabilizar o serviço que faz para todas as outras culturas, os morcegos polinizadores, por exemplo, que são aqueles que são nectarívoros, que se Sim. alimentam de néctar, vão até a flor e... É um beija-flor É um beija-flor mamífero. mamífero. Exatamente. Ou se a gente fosse contabilizar o serviço que faz os morcegos frugívoros também, que eles dispersam as sementes, eles ajudam a regenerar as florestas nativas. Tudo isso, com certeza, olha, de verdade, eu chutaria perto dos 100 bilhões fácil Imagina. por ano. Assim, é uma coisa maravilhosa. Mas também, eles também estão salvando nossa vida diretamente. Os morcegos hematófagos que a gente falou antes, eles possuem na saliva uma substância, se eu não me engano, chamada de draculina. Que coisa, né? Aham. Que é uma substância anticoagulante. Que legal. E essa substância Porque daí a hora anticoagulante... que ele, tipo assim, ele morde, ele já coagula o na hora mosquito pra não... também tem isso, ele tem Sim. uma saliva anticoagulante pra não O coagular. mosquito tem saliva? Sim, claro. Ah, que louco. É verdade. Ó. Mas essa substância anticoagulante, ela tá sendo usada para remédios pro coração, para os seres humanos. Sim. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, sabe? Aham. Estão sendo praticamente Os salvas. vasculos cardíacos. Exatamente. Isso. Estão tendo aí uma ajuda bastante grande dos morceguinhos. Além disso, deixa eu te perguntar uma coisa, Felipinho. A gente mora no sul, Bah! né? Mas valeu. A gente mora no sul. Você gosta de beber água? Só pra saber. Ah, não, assim, eu prefiro muito mais um suco. Ah, não força a Eu tô canga. brincando, né? Ah, tá bom. De qualquer jeito, Aliás, eu esqueci minha água. o suco ele não veio do vento, né? Ele tem água nele, afinal. É só apertar uma fruta. Mas boa parte, ou uma parcela bastante considerável da água que a gente tem aqui no sul e no Brasil central, assim, no geral, vem da Amazônia, por meio dos rios voadores. O que acontece? Lá tem umas nuvens gigantes de água que são geradas pela evapotranspiração Já da vi os floresta. time-lapse, é uma loucura. É muito incrível, é muita água que é gerada na Amazônia e essa água é carregada pelas correntes de ar até o Brasil Central. E os morcegos vêm guiando? Não, o que Ah. acontece? Essa água, ela abastece toda essa área do Brasil Central. Os morcegos, já sei alguns estudos, que eles são responsáveis pela dispersão de sementes de até 70% das espécies que têm dispersão por animais. Que legal. Então, eles são fundamentais na manutenção da Amazônia. Se você tira o morcego da jogada, vai fazer um impacto O impacto vai ser gigantesco. grande. Daí, né, é feito dominó. Você tira o morcego de lá, não temos mais uma dispersão tão Vai boa, vai diminuir o fornecimento de água aqui na região, acaba influenciando na agricultura, que influencia
influencia na economia e assim vai. Natureza funciona tudo assim, né? Tu tira um pontinho e ele afeta muita coisa lá na frente. Então... Uma coisa que eu tive na faculdade, que foi uma coisa muito louca de se pensar, que é uma coisa que a gente pensa mesmo quando tá fora desse meio. É bastante comum. Que é pensar o ser humano fora da natureza. Sim. Tem um meio ambiente e o ser humano, mas não é assim que funciona. O ser humano, ele é um animal, o ser humano é um primata. A gente é um bicho. A gente é um bicho, um macaco pelado, que nem os outros animais. Naturalmente. A única diferença é que a gente tem um centímetro cúbico a mais de massa cefálica, a gente tem um volume a mais de massa cefálica que fez com que a gente conseguisse fazer ferramentas e ser sedentário. Mas a gente continua sendo a natureza. Tem que entender que dentro de todos os nossos processos, a natureza existe e ela circula, em especial, a nossa economia. Fundamental para a nossa economia. Tá, André, mas uma pergunta assim, tipo, o morceguinho... Taca, vai. Hã? Tá, vai. Pra que me trabalhar? Acabou com a minha linda raciocínio. Vai. O morceguinho, ele pode gerar muito dinheiro, né? Essa parte de plantação, ele ajuda a gente, mas como é que eu ganho dinheiro, assim, diretamente com o morcego? Você já ouviu falar na profissão de quiropterologista? Não. Consegue falar quiropterologista? Ácido desoxirribonucleico. Quiropterologista. Copa do Mundo. Tá bom. Tá, não consigo. Desistir. O quiropterologista é o profissional biólogo que trabalha com quirópteros, que são os morcegos. Os morcegos. Exatamente. Daí tu pode trabalhar tanto como um cientista, então... Ou como mestre Pokémon arrumando o Zubat. Você pode trabalhar como cientista. Tá. E além disso, tu pode fazer teu mestrado, teu doutorado. Coisa pouca. Ser um professor da área e ser um especialista mesmo. Que legal. Isso é fundamental, por exemplo, tem várias pessoas que, por conta do desmatamento que vem acontecendo e tudo mais, está sendo cada vez mais necessário estudar os diferentes grupos de animais. Para entender como funciona, por exemplo, o sistema imunológico deles, para a gente conseguir prever próximas epidemias e pandemias. Que massa. Inclusive, vários pesquisadores quiropterologistas estiveram envolvidos junto com a Fiocruz para entender melhor a Covid, um monte de coisa. Vacines. Exatamente. Importante lembrar. Muito importante. Mas tem essa profissão, você pode ser um profissional quiropterologista depois de formado biólogo, depois de especializações. É uma especialização. Exatamente. É como tu tem um médico que é clínico geral, depois vira obstetra. Sim. É a mesma coisa. Tu é um biólogo, depois vira quiropterologista. Dá dinheiro, quando se torna um professor universitário e começa a fazer pesquisa efetivamente, dá dinheiro. Dinheiro forte. Bem legal. Um dinheiro bem forte, então vale a pena. E além disso, tem outra área dentro da quiropterologia que tu vai trabalhar, que é com licenciamento ambiental. Então, por exemplo, uma empresa quer fazer uma área de mineração. Então ela vai chamar vários profissionais biólogos, dentre eles um quiropterologista, para fazer o levantamento de impacto ambiental daquela área. Então o quiropterologista vai lá fazer os seus métodos para levantar as espécies de morcegos que tem naquela área, para poder fazer um relatório e entregar no final para a empresa, para saber se vai ser ou não aprovado o empreendimento. Maneiríssimo. É muito legal e é outra coisa que dá uma dinheirada, ó, e tu maravilhosa. Vai lá e ó, dinheiro. Não é fácil, tá, gente? Eu já Claro. Eu já fiz alguns campos de morcego. É doído. É trabalhar de noite, no mato. Tu garra os morcegos na tarrafa, né? Eu já vi as fotinhas. A gente usa uma coisa chamada de rede de neblina. Felipe, tarrafa. Que é uma rede mesmo, tipo uma rede de vôlei, só que ela tem várias bolsas assim por ela. Ela é uma rede preta, e ela é uma rede bem fina, justamente para a ecolocalização do bicho não pegar. Então a gente coloca em corredores onde a gente sabe que o morcego vai passar. Sim. E esse morcego passa e ele para tipo uma teia de aranha. Tadinho. Daí o quiropterologista vai lá com uma mão toda protegida, com todo o EPI, com toda a biossegurança. É importante lembrar, né? Não sai abraçando morcegos por aí. Não, por favor, né? São mamíferos silvestres, podem transmitir raiva e raiva não tem cura. Pegou, empacotou. Fechou. É isso. Então, por favor, tomem cuidado. Ele é legal, mas é legal de longe. Todo animal silvestre. Exatamente. Desde o morcego a capivara. E não alimente os animais silvestres também, porque eles acabam se acostumando. Eles podem passar doença e você também pode passar doença pra eles. É bom deixar isso bastante claro. Mas daí tem esses campos onde o quiropterologista pega os morcegos literalmente como se estivesse pescando um peixe. Daí ele pega, analisa, mede, identifica e tudo mais. E com esse levantamento tu tem um relatório que tu entrega para uma instituição ambiental para ela aprovar ou não aquele local. Por exemplo, se o quiropterologista encontrar uma espécie de morcego ameaçada de extinção naquela área onde quer ser feito um empreendimento.
Que pena, né? Não é aprovado. Vai pro lado. Exatamente, daí acaba acontecendo. Mas é uma área muito boa, que se ganha muito dinheiro, que de verdade, se você gosta de bicho, inclusive esse contato bem direto com animais silvestres, é uma área a se investir. A se procurar mais. E agora a gente pelo menos descobriu que não é só de filme que vive o morcego, não é verdade, André? Exatamente, ele vive também de salvar as nossas vidas e a nossa economia. Olha só.